Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e nós imersos nessa paz. Nesta oportunidade em que mais uma vez nos reencontramos aqui na Joana de Ângeles. Para mim uma alegria mais especial do que para vocês, porque tenho vindo menos fisicamente por estar agora todas as semanas de trabalho em Passo Fundo. Então, para abrirmos, como sempre fazemos nos trabalhos espíritas, vamos orar. Então, neste momento, que possamos todos nós fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, nos conectando com o nosso espírito protetor, nos conectando com a equipe espiritual deste centro espírita. Nós agradecemos por mais esta oportunidade que temos de nos encontrarmos aqui e rogamos que na noite de hoje, mais uma vez os trabalhos possam transcorrer na paz planejada, com êxito, que a mensagem possa ser bem trabalhada e bem compreendida na medida da necessidade de cada um de nós. E assim, profundamente gratos, damos por aberto o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, irmãos, nosso objetivo hoje é trabalhar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19, que é o capítulo que trata sobre a fé que transporta montanhas. E num primeiro momento, eu tinha focado mais nos primeiros 5 itens do capítulo que tem este título, O Poder da Fé, mas depois achei importante trazer alguns poucos elementos dos itens subsequentes, no qual Allan Kardec fala sobre a natureza da fé espírita e no que a fé espírita se diferencia, por assim dizer, das outras fés e torna a fé espírita tão importante para nós que a professamos como elemento transformador da nossa vida, nos possibilitando essa transformação um tanto mais, quem sabe, do que outras formas de fé que são mais fechadas, mais dogmáticas, por assim dizer. E usando a estrutura de um outro trabalho que tinha feito sobre outro capítulo 19, enfim, a gente considera os exemplos tão bons para falar sobre fé, que essa parte está mantida aqui na reflexão, e como faz alguns anos que eu fiz, se alguém já assistiu, é sempre importante, pelo menos para mim foi muito bom rememorar esses exemplos. Um deles lá da época de Kardec, que é o exemplo do Marcel, o menino do número 4, que é um dos grandes exemplos de fé da literatura espírita, dessa fé que precisamos desenvolver em nós, porque além da fé espírita raciocinada, nos ajudar a crescer como seres humanos, a fé espírita esperança nos dá forças para vivermos as adversidades da vida. Não vamos dizer combatermos as adversidades, não é uma guerra, quando elas vêm
e nós aceitamos ficar mais fácil. Aceita que dói menos, né? Diz a frase popular, que contém em si uma grande verdade. Então a fé, a esperança e também a fé raciocinada é o que o exemplo do menino Marcel, do número 4, nos traz. Onde está a história de Marcel, o menino do número 4? Esse é um elemento importante para a gente trazer. Está no livro O Céu e o Inferno, que é a quarta das obras básicas da codificação espírita, que é um livro que nós espíritas não lemos muito, não temos o hábito de estudar muito. Então é sempre o convite para que também estudemos o céu e o inferno, que tem quem o chame, como faziam os filósofos gregos lá da antiguidade, de um manual para sábios, o céu e o inferno. É uma obra dividida em duas partes. Tem uma primeira parte teórica, na qual Allan Kardec aprofunda a temática das penas e consolações futuras, que ele já tinha trabalhado em O Livro dos Espíritos. O que são as penas e consolações futuras? Fala sobre o que acontece com nós, com os seres humanos, depois da desencarnação, depois da chamada morte. E é muito interessante. O título é O Céu e o Inferno, mas Kardec sustenta com todo o êxito da racionalidade que o céu e o inferno não existem como lugares circunscritos. Então, é muito interessante. E na segunda parte, aí está o manual para sábios. Ela é toda composta de mensagens de espíritos desencarnados, para os quais Allan Kardec fez mais ou menos uma única pergunta. Eles vieram dar essas respostas por meio da mediunidade. Então, qual é a pergunta que Kardec fez para esses espíritos? Basicamente perguntou como eles estavam lá no plano espiritual. E Kardec conseguiu ver, pelas respostas, que basicamente a situação mais ou menos feliz desses espíritos lá na espiritualidade correspondia às escolhas que eles fizeram enquanto encarnados. Uma relação direta. Praticamente a teoria da primeira parte, ela foi construída muito em cima dos exemplos práticos lá da segunda parte. E a história de Marcel está bem no finalzinho do livro, lá no capítulo 8º da segunda parte, as últimas páginas mesmo, que é onde Kardec reuniu as mensagens das chamadas expiações terrestres, que foram situações assim muito acima do comum que certos espíritos nessa encarnação passaram, que foi a situação de Marcel. Qual é a situação tão fora do comum do menino Marcel que chamou a atenção de Kardec, e a atenção dele foi chamada pela imprensa da época? Vejam, Marcel ainda era encarnado e a história dele ficou famosa. Porque ele foi uma criança que desde muito pequenininho ele foi acometido de uma doença muito severa que lhe tirou completamente os movimentos e lhe deformou completamente o corpo. Talvez nos dias de hoje essa doença viesse a ser diagnosticada como uma artrite reumatoide muito severa ou algo assim. Então, naquela época não tinha o trato da criança e do adolescente que tem hoje, e a família simplesmente abandonou esse menino num hospital, onde ele passou a viver confinado na cama número 4 de um grande ambulatório, e por isso Marcel, o menino do número 4. E por que a história dele chamava tanto a atenção? Primeiro, porque ele viveu praticamente dos 4 aos 10 anos de idade, quando desencarnou em cima dessa cama. E, segundo, pela resignação e pela calma esperança que esse menino mostrava, ao ponto de encantar a todas as pessoas que trabalhavam naquele sanatório. O médico, encantado por ele, meio que o adotou, o ensinava, lhe dava aulas em cima da cama.
Os diálogos que eles tinham eram diálogos muito profundos. Essa criança demonstrava uma capacidade intelectual e uma sensibilidade muito acima do comum. E é esse trechinho que, de alguma forma, chegou nos jornais da época que Allan Kardec separou para colocar lá na sua obra. Um dia o menino disse ao médico: doutor, tenha a bondade de me dar mais uma vez aquelas pílulas, aqueles comprimidos que me deste ultimamente. Por quê? Replicou-lhe o médico. Se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto, doutor, que muito dificilmente eu consigo orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros doentes que estão nas outras camas. Esses comprimidos me fazem dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém me incomodo. E outro comentário de Kardec. Aí está o quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Ou seja, um grande exemplo de resignação e de esperança de uma criança, que nós sabemos que uma criança, na verdade, é um espírito que já tem toda a sua história de antes de reencarnar. E foi isso, então, o que fez Allan Kardec ir para os trabalhadores da Sociedade de Paris, na forma como eles trabalhavam mediunicamente naquela época. É um pouco diferente da forma como se trabalha hoje, né? Hoje eu entrei ali na salinha de estudos para pegar o data show e vi que tem um telefone antigo ali, né? Um telefone sem teclado. Aí eu me lembrei, esse era o telefone do Chico Xavier, né? Que o Chico dizia que o telefone só toca de lá para cá, né? Aquele não tem teclado, não tem como telefonar. Brincadeira, né? Então, essa frase do Chico exprime como se trabalha hoje. Hoje, nos grupos mediúnicos, a direção fica para a equipe espiritual, eles selecionam quem vai se comunicar. Na época de Kardec, que estava sendo feita toda uma codificação do espiritismo, eles trabalhavam com evocações, ou seja, a própria mesa mediúnica evocava o espírito comunicante. E o espírito de Marcel foi evocado, trouxe uma comunicação que Kardec analisa nesse mesmo item. Basicamente, ele explicou que numa anterior encarnação, a penúltima, antes desta como Marcel, ele tinha sido uma pessoa que só viveu para os prazeres materiais, muito rico, enfim, viveu só para comida, bebida, festa, enfim, ganhos financeiros, ao ponto de lesar o seu próprio corpo. Tinha tido já uma outra reencarnação posterior, em que vivera as consequências dessas escolhas, numa situação já de pobreza e de doença física, que foi uma reencarnação muito rica essa para ele. Então, ele tinha um ganho espiritual que ele almejava e, por isso, escolheu viver esses 10 anos numa prova muito severa, nessa situação como Marcel. Vejam, a história de Marcel é uma aula para a gente de reencarnação, de finalidades da encarnação e de planejamento reencarnatório, né? Obviamente, a maior parte de nós nem teria condições e nem teria proveito por falta de desenvolvimento espiritual de termos uma reencarnação assim. Claro, eu posso falar por mim, eu não teria condições. Mas o menino viveu com plenitude a resignação e o aprendizado dessa prova e conseguiu, né? Então, essas palavras aí são os comentários de Santo Agostinho, né? Enfim, pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme, neste asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados,
E como era resignado, como sua alma já lobrigava, ou seja, antevia o fim dos sofrimentos, apesar da pouca idade. No além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. Aí nós temos o conceito de esperança da fé. Né? E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias, enfim, a gente trouxe só esse parágrafozinho dos comentários de Santo Agostinho sobre a situação de Marcel, que nós vimos ali então que Marcel era um exemplo da fé esperança, e com isso eu me lembro de um conceito, enfim, que muitos pensadores trazem, não vou me recordar os nomes, né? Mas não esperança simplesmente de esperar, porque quem tem que esperar sem fé, essa esperança às vezes é um martírio, é uma esperança não do verbo esperar, mas como dizem alguns pensadores, do verbo esperançar. Eu acho muito bonito pensar assim, ou seja, de esperar com a certeza de algo bom, que é essa esperança que a fé nos traz. Porque todos nós temos situações na vida. Claro, nenhum de nós aqui está convidado a uma situação como a de Marcel, mas as encarnações são espécies de preparações para grandes voos, como esse grande voo de Marcel. Né? Vejam, uma existência nula do ponto de vista do mundo material, que só quer saber de prazeres, belezas e coisas mais, né? Mas uma grande existência, espiritualmente falando, de apenas 10 anos. E as reencarnações, elas servem para irem nos preparando para, no futuro, conseguirmos alçar grandes voos da forma de Marcel, não necessariamente. Mas, no futuro, todos nós vamos ser convidados a voos maiores de crescimento espiritual, seja pelo trabalho, pela abnegação, enfim, das mais variadas maneiras. Não há receitas exclusivas. Isso varia ao infinito. Então, para isso, nós já vamos passando por certas situações. Não há quem não passe por situações que vão acontecendo no andar dos anos da vida, que passam muito rápido, vão acontecendo coisas, mudanças, perdas, transformações, entes queridos que se vão, transformações materiais, trabalho que muda, enfim, o corpo que se transforma, que vai perdendo vitalidade pela idade, são múltiplas. E quando algo acontece que nós não podemos remediar, o convite desse tipo de situação é que desenvolvamos justamente a virtude da resignação. Esse é o convite. O que está na nossa mão mudar, a gente muda. Porque a lei de causa e efeito, segundo o Espiritismo, ela não é passiva como a lei do karma lá da Índia. É uma lei ativa, em outras palavras. Tudo o que está na nossa mão, a gente tem que fazer. Mas tem coisas que estão fora da nossa mão. Por exemplo, a própria perda de um ente querido, para usar essa palavra aqui da Terra, né? Nós espíritas sabemos que não é uma perda, enfim, é só uma mudança de plano do nosso ente querido. É um até logo, não é um adeus. Mas quando acontece isso, do ponto de vista da Terra, a coisa muda. Ele se foi por um tempo, mudou. Vamos nos reencontrar depois, não sabemos exatamente quanto, mas a situação da desencarnação é irremediável. Então, o que fazer? Claro que vai ser sentido para nós, vai ser, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Mas nós espíritas temos a condição de trabalhar essa nossa dor, de ser uma dor resignada, que nós vamos construindo devagarinho, né? Muito melhor quando acontece algo assim é trabalhar com esperança, com resignação.
Mas o capítulo, então, ele trata da fé que transporta montanhas. E nós trouxemos aqui apenas uma partezinha da passagem evangélica que abre o capítulo 19, que é uma passagem lá da vida do Cristo, também repleta de espiritismo, né? Aqui tratando dois elementos que o espiritismo também trabalha, que é o fenômeno da obsessão, que é a influenciação espiritual, e também o fenômeno da fluidoterapia, ou seja, o quanto a fluidoterapia e as terapêuticas espíritas em geral podem contribuir também para resolver, ajudar nesse fenômeno da obsessão. Obsessão, às vezes, é uma palavra que causa medo, mas não é por aí. Não é por aí a abordagem, né? Não adianta nada nós, enfim, estarmos descontentes com outras religiões que nos incutiam o medo do demônio ou do diabo e nos tornarmos espíritas e termos medo dos espíritos obsessores. Não é por aí, né? O que o espiritismo quer é que a gente conheça o fenômeno para que a gente possa se precaver, porque é um fenômeno que existe e não é só de desencarnado para encarnado. Tem muita obsessão também de encarnado para encarnado, né? Como também existe de encarnado para desencarnado, justamente quando uma pessoa não consegue trabalhar a sua dor na perda do ente querido. E a dor é normal, meus irmãos, é normal, nós somos humanos, né? Mas uma dor que dura muito tempo em desespero, isso deixa de ser normal desse ponto de vista e pode prejudicar o ente querido lá no plano espiritual, né? E isso se chama, enfim, a obsessão de um encarnado para um desencarnado. Isso pode acontecer também, né? E o convite, quando isso acontece, é para a gente se trabalhar, jamais é uma condenação. Porque na nossa condição humana, nós somos passíveis, sim, enfim, de viver sentimentos que nenhum de nós aqui, nem aquele que é espírita há mais de 30 ou 40 anos, vai saber como é que vai ser quando certa situação acontece na vida, né? Mas esse entendimento nos leva a uma transformação devagarinho, né? Uma transformação que vem em benefício da nossa própria harmonia. Então, naquele caso, tinha um menininho que estava sofrendo obsessão espiritual. A palavra demônio não tem o sentido que muitos podem pensar, porque demônio vem do grego demon, e demon no grego antigo queria dizer espírito, jamais essa conotação de diabo, enfim, que é uma conotação que foi trazida nos séculos à frente. Então o pai trouxe esse menino para os discípulos, e os discípulos, por alguma razão, não conseguiram desfazer daquele processo obsessivo. E por isso, então, os discípulos trouxeram o menino para Jesus, enfim, né? Lá na escala espírita, quem é Jesus é o único, né, da primeira ordem e da primeira classe dos espíritos puros que já encarnou aqui na Terra. Então, Jesus impôs as mãos e instantaneamente desfez esse processo obsessivo, né? Jesus não expulsou o demônio, isso é uma palavra lá da época, né? Com certeza Jesus atendeu o menino e também atendeu o espírito. Atendeu os dois, não praticou nenhum tipo de violência, né? Mas os discípulos ficaram meio assim. Por que Jesus conseguiu e eles não? E perguntaram para Jesus, que trouxe então essa lição. É por causa da vossa incredulidade. Porque eu digo para vocês em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, que é bem pequenininho, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. E eu nunca vou esquecer da palestra do seu Ramiro, aqui mesmo, né? Que trouxe, enfim, umas cartolinas com papel contact, com uns grãozinhos de mostarda, aqui circulou na plateia para todo mundo ver o quanto é pequenininho um grão de mostarda.
E nós, enfim, Jesus nos traz aqui que a nossa fé ainda não é nem do tamanho de um grão de mostarda, porque se fosse, a gente conseguiria fazer muito mais coisas, por assim dizer. E a preocupação de Kardec nos primeiros itens é nos esclarecer qual é o tipo de montanha que a fé precisa transportar. Será uma montanha física, né, o Monte Everest, que nós vamos transportar de um lado para outro, né? Não é nesse sentido. Não são montanhas externas. Na verdade, são montanhas internas de dentro da gente, tão grandes, tão enormes, que demandam o esforço de uma fé imensa para que a gente consiga transportar. E todos esses exemplos aqui são exemplos do próprio codificador no seu texto, ali no item 2 do capítulo 19, que são montanhas que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos para vermos que ainda temos, montanhas que precisamos começar a transportar. Por exemplo, as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, né? Como é diferente para a gente mudar a nossa rotina. Às vezes a gente segue fazendo a mesma coisa por anos e anos e anos e anos a fio, quando na verdade o convite da reencarnação é um convite dinâmico para que nós devagarinho mudemos, alteremos para melhor aquilo que não está tão bom. Interesses materiais são montanhas enormes, talvez as maiores aqui na Terra, né? Quando a gente já é consciente que somos espíritos imortais por um tempo reduzido aqui na Terra de reencarnação e ainda assim cedemos para interesses meramente aqui da Terra. O egoísmo, que é o pai de todos os vícios e defeitos. E no final, Kardec destaca também montanhas que são ainda muito presentes, né? Que são a cegueira do fanatismo, e por isso que no caminhar do capítulo, Kardec vai esclarecer que a fé espírita não é uma fé dogmática, é uma fé raciocinada, porque a fé dogmática, ela gera o fanatismo, né? Espíritas fanáticos, enfim, são espíritas que não compreenderam a natureza da fé que Allan Kardec quer trazer, né? E ele destaca que quem tem a fé vacilante mal consegue começar a vencer estas coisas, né? Então, muito rapidinho, para nós irmos já para as nossas conclusões, né? Algumas características da fé verdadeira, né? E no item 3, Kardec destaca que uma característica da fé verdadeira é a calma. É uma fé sempre calma e que a violência significa duvidar de si mesmo, né? Quem brande a sua fé com palavras e atos violentos são pessoas que, na verdade, não têm uma fé verdadeira. Porque a fé sincera permite ver com clareza o objetivo onde se quer chegar e, por isso, ela é sempre calma porque dá a paciência de saber esperar. Esperança do verbo esperançar e não simplesmente de um verbo esperar. E outra característica da fé verdadeira é que ela é sempre humilde. E isso nos lembra aquela passagem lá do Evangelho também, não vou lembrar, enfim, exatamente qual dos evangelhos e qual os versículos, né? Não sou bom nisso. Mas uma passagem em que Jesus observa a presença de um fariseu. O que era um fariseu? Era o bambambam do ponto de vista social lá daquela sociedade judaica da época de Jesus. Eram os maiorais, os fariseus, né? E então, naquele templo estava um fariseu lá bem na frente, falando alto, se gabando, né?
Eu sou fariseu, eu cumpro todas as normas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o bom. Não sou como aquele publicano lá no último banco. Publicano era uma categoria socialmente desprezada lá naquela época muito classista, né? E o publicano estava lá no último banco, rezando quietinho, em silêncio, com as suas palavras, realmente o pensamento elevado a Deus, porque era uma prece sincera e espontânea. E Jesus observa que a conduta do publicano estava muito mais adequada do que a conduta do fariseu, porque a fé verdadeira, ela é sempre humilde, porque sabe que nós estamos aqui só por uma mercê de Deus. Cada um de nós ainda ocupa outro corpo físico e prossegue a sua reencarnação, porque Deus está permitindo. E todas as bênçãos na nossa vida, a gente deve mais a Deus e à espiritualidade, sempre nos amparando, sempre nos sustentando do que a nós mesmos. Claro que precisa da nossa iniciativa, né? Se eu movo um dedo, uma mão, a espiritualidade move, enfim, um edifício para me ajudar, né? Mas eu preciso fazer da minha parte. Como diz também nos evangelhos, batei na porta e ela se abrirá. Eu preciso bater para que a porta se abra, né? E por fim, então, essa característica da fé espírita de ser uma fé raciocinada, e essa que é uma das frases clássicas de Allan Kardec, dessas que tem muitos centros espíritas que têm escrita na parede ou num cartaz, né? Essa frase de Kardec que diz: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé espírita é uma fé racional, ela é raciocinada. É uma fé que eu tenho porque eu compreendo porque eu creio. E não porque alguém me diz a verdade é essa, tu tem que acreditar nisso. Não. Isso foi de outras épocas lá do passado, não mais esse é outro convite. E bem embaixo a gente colocou um complemento também de Kardec lá de Obras Póstumas. Obras Póstumas é outro livro de Kardec, um enorme desconhecido, né? Que é um livro que compilou textos que Kardec tinha escrito, mas que não tinham sido publicados enquanto ele estava encarnado. Eles foram publicados posteriormente nesse volume chamado Obras Póstumas. E lá, na primeira parte, Kardec diz: mas para isso, ele estava se referindo à própria transformação que a fé tem que ser o motor, é necessária a fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente. Vejam, sem fé, a encarnação passa toda igual, um dia igual ao outro, né? Enfim, e muitas oportunidades se perdem. Não a fé cega que foge à luz, restringe as ideias e, em consequência, alimenta o egoísmo, mas a fé inteligente, racional, que procura a claridade e não as trevas, que ousadamente rasga o véu dos mistérios e amplia o horizonte. Por isso, o convite inexorável de Kardec para que a gente estude, para que a gente reflita, para que a gente não fique só no aperitivo, né? Que na medida do possível nós consigamos ir avançando. E estão aí os grupos de estudo da Casa Espírita, por exemplo, e também o convite que os autores espíritas fazem, Kardec, Leon Denis, Joana de Ângeles, enfim, e tantos outros, há alguns minutinhos por dia de estudo silencioso em casa. Também existe esse convite, né? Para que a gente alimente também a nossa inteligência, para dessa maneira alimentar a nossa alma e reforçar a nossa fé. E como última lâmina aí de algo
enfim, que me chamou a atenção que o que significa a fé raciocinada nos dias de hoje. E isso eu captei, por assim dizer, usando um outro meio de estudo, que são as palestras espíritas pela internet, né? Esse foi um trabalho bem interessante, uma sexta-feira literária da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, lá ainda de dezembro de 2021, sobre outro livro que também é um grande desconhecido de Kardec, bem pequenininho, que é o Espiritismo. Todos esses ficam aí como sugestões, né? Progressivamente, devagarinho, nem que seja naqueles 10, 20 minutinhos por dia, de repente, né? Mas todos livros excelentes aí para a gente ir trabalhando. Então, neste episódio, comentando o que é o Espiritismo, que é um livro filosófico de Kardec, ele coloca lá diálogos com o filósofo, com o materialista, com o padre, etc., né? Bem o método do diálogo. Quem falou isso foi Humberto Schubert Coelho, que é um filósofo espírita, professor de filosofia, neto da Sueli Caldas Schubert, né? É um jovem, enfim, um dos grandes jovens pensadores do espiritismo. E quando ele falou isso, me chamou muito a atenção, e eu trouxe só para deixar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, porque a fé raciocinada, ela quer também nos desacomodar para a gente refletir, né? Ele disse assim: nós admiramos os grandes médiuns porque têm trazido grandes mensagens, ótimas mensagens, mas não admiramos a mensagem por causa do nome ou da respeitabilidade daquele que foi o intermediário ou o autor espiritual. Nossa, isso me chamou muita atenção. Nós admiramos os grandes médiuns porque eles nos trazem grandes mensagens, mas não admiramos uma mensagem simplesmente porque ela veio de um grande médium ou de um grande espírito. Ao invertermos estes papéis, nós deixamos de analisar ou receber as mensagens com a fé dogmática para recebê-las com a fé raciocinada, ou seja, com a consciência lúcida, crítica de quem passou sobre a mensagem ou exame crítico, a racionalidade, e a consequência em qualidade ou falta de qualidade é o que vai ser um certificado de garantia para o médium e para a mensagem. Em outras palavras, que nem o que vem dos grandes médiuns e dos grandes espíritos nos dispensam a racionalidade. Esse é o recado de Humberto Schubert Coelho neste programa, que nós também sugerimos aí, né, em que participaram Vinícius Lousada e Antônio Nascimento, que é o atual presidente da nossa federativa. Então nós vamos encerrar com um videozinho bem curtinho. Peço perdão porque eu já trouxe em outras ocasiões, mas eu vejo muitas caras novas aí, fico feliz. É bom ficar uns meses sem vir, né? Quando a gente chega, a gente vê bastante gente nova junto com os rostos queridos, enfim, de tantos anos de trabalho juntos. Então, os que já viram, me perdoem, mas é muito legal, que é outro exemplo do poder da fé, exatamente ou muito parecido com a situação de Marcel. Este aí se chama Jerônimo Mendonça, se tornou um grande palestrante espírita e também, na juventude, acometido de uma artrite reumatoide severíssima que o deixou completamente sem movimentos e cego antes de completar 20 anos de idade. E ele fazia as palestras espíritas sendo transportado numa maca para lá e para cá, e por isso o seu apelido de O Gigante Deitado. Né? Essa palestra dele é uma das únicas registrada em vídeo, está no YouTube em 5 partes. O nome dessa palestra é Alegria de Viver, e eu trago aqui só uns pouquíssimos minutinhos finais para ser o nosso encerramento. É sempre um suspense saber se o vídeo vai dar certo, né? Vamos lá.
Aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Então, queridos, vamos trabalhar. Vamos aproveitar o restinho da reencarnação. Minha mãe é uma mulher analfabeta de 82 anos, mas de espírito muito inteligente. Ela chegou perto de mim e disse assim: você vai viajar outra vez? Eu falei: vou. Meu filho, eu não entendo. Eu estou quase acreditando nessa reencarnação que você tanto fala. Falei: por quê, mãe? Eu não tenho 9 filhos? Falei: tem. Dos 9, você não é o único paralítico? Falei: sou. Pois é o único que não para em casa. Falei: mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração. Então eu não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta. Mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do espiritismo. Então, companheiros, o próprio guarda de trânsito reconhece isto. A perua 130 ele parou e falou assim: o senhor está na 130 nesse carro? E o guarda disse: olha o rapaz da cama. O guarda ele faz 18 anos que esse moço passa para lá, para cá, para lá, para cá. Então nós viemos felizes a Maringá para trazer esse abraço espírita, esta fraternidade espírita, esta mensagem espírita de mais trabalho, de mais amor, de mais alegria no viver, porque o espírita tem que ter alegria de viver, porque Jair Presente diz: espírita de cara feia da zebra. Então nós temos de mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais